pela pauta. Como tarefa agora vai ficar pouca. 41 a 50. Ué, calma aí. Tá errado então, alguma coisa aqui. Por quê? É pouca? Não, 41 a 44. Ah, tá. Tá. É 41 a 50. Deixa eu fechar aqui que eu vou ter que arrumar. Rapidão. Só um pouquinho. 40, é pouquinha coisa, não vai ser muito não. É 45 a 50. Vixe. Tudo é apostila hoje? Não, o segundo item é do CA. A explicação do conteúdo? É explicação e resolução do CA. Prontos? Sim. Só vou pegar aqui, tem aluno que não está assistindo a aula hoje, né? Eu vou colocar Não, aqui. Fernando. Fernanda, o Enzo, quem mais? A Maria. O Enzo? O Enzo tá aí? O Enzo ali? Oh, tá. Cadê o Enzo? Ah, desculpa. A Fernanda tá entrando agora. Então hoje vai ficar todo mundo. Hoje está. Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão corrigindo alguma coisa? Não, vou começar agora. É na página 41. Eu vou corrigir as questões da página 41 a 44.
Da 45 a 50 vai ficar como tarefa, depois eu posto no grupo, e eu vou explicar um conteúdo gramatical que está no CA de vocês, concordância verbal. Tá? Ok. Professora, Oi. eu vou te mandar depois um negócio no privado sobre as pautas depois da avaliativa que eu não copiei. Tá, mas o que você quer saber? As pautas? Sobre as pautas, Pega lá no portal. tá. No portal, vai lá na minha disciplina, tá lá toda a pauta, completinha. Porque eu faço assim, eu faço 2 pautas no mesmo arquivo. Então, no mesmo arquivo vai ter lá a aula de segunda e de quinta, tem lá a pauta aula 1 e 2, aula 3 e 4, equivalente a esses 2 dias da semana. Aí lá está completinha, tá? Obrigada. Tem no grupo também, só que no grupo vai ser mais difícil de você pesquisar. Então, no portal é mais fácil, tá? Então, na página 41, tem um comentário a post, né, que é visita envergonhada, que eu vou fazer a resolução dos exercícios. Eu não lerei o texto, tá? Eu já vou direto para as questões. Diz o seguinte: o tema da crônica de Pelanda é o olhar das pessoas sobre as cidades. Que viagem de Pelanda inspirou a crônica? Alguém fez? Tô apontando meu lápis aqui. Pra você? Pode falar, eu estou ouvindo. Eu vou falar, hein? Viagem a Lages. Viagem a Lages, em Santa Catarina. Lages. Viagem a Lages. O A é crasiado ou Oi? não? Pode falar, O Fernanda. A de viagem a Lages. Não tem crase, O não. A é craseado? Não. Tá. Viagem a Lages, vírgula, em Santa Catarina. Qual é a página? 42. Número 2. No início do texto, ele expõe seu ponto de vista apresentando a opinião de outro cronista, Rubem Braga. Qual é a opinião de Braga sobre como olhar uma cidade? Olha o que ele disse. Foi o Rubem Braga quem disse: entre as 10 coisas que me fazem a vida valer a pena está a seguinte: sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. Então, foi isso que Rubem Braga disse. E ele acrescentou: concordo e acrescento. Ele concordou com o ponto de vista de Rubem Braga. Toda cidade é estranha e toda vez será sempre a primeira. É que, na verdade, não conheço cidade que possamos chamar de nossa e nem existe chão familiar. Tente tomar posse de uma única pedra, branca e portuguesa, na calçada de sua velha esquina. Ela reagirá, feito um dente brilhando ao sol. Você pode levá-la para casa, trancá-la numa gaveta. É sua e acabou. Mas não. Você abre a gaveta e lá está ela, a cidade, rosnando para você. O canino eternamente sujo. Então, ele fala que vale a pena sair pelas ruas de uma cidade estranha. Ele fala que vale a pena sair pelas ruas de uma cidade estranha.
Vale a pena. Sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha. Nossa, professora, que tão rápido. Não, eu estou procurando essa parte no material. Porque as questões são longas, aí eu vou perder muito tempo editando para vocês. Ó, vale a pena sair pela primeira vez pelas ruas da cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. Tem que acrescentar esse achando até surpreendentes e lindas ou pode deixar até estranha? É interessante colocar tudo, tá? Mas se não couber, não tem problema não. Na letra B, que particularidades sobre essa ideia Pelanda apresenta? Ele coloca que toda cidade é estranha. E toda vez será sempre a primeira. Está no mesmo parágrafo que fala aqui da cidade, que fala do Rubem Braga. Ele fala, concordo e acrescento, toda cidade é estranha. E toda vez sempre será a primeira. Na letra C, ele fala que concorda e acrescenta. É aí que introduz o texto. Acrescento. Fizeram as letras A, B e C da número 2? Sim. Professora, Oi. a 3 não tem como resumir ela? Eu vou resumindo com vocês. Na número 3, no último parágrafo, o cronista volta a mencionar Rubem Braga, dizendo, concordo com ele. Coisas lindas e surpreendentes acontecem. Que situação da viagem na crônica comprova essa ideia? Ele fala sobre a malha que cobre a escola em reforma sem... calma aí, deixa eu ver onde que tá. Aqui. Ele fala que, ó, encontra uma escola antiga, rosada, toda coberta por uma imensa malha azul. Está em reforma. E o azul daquela malha é o exato azul do céu. Então, vocês podem colocar sobre o azul sobre a escola que está em reforma, né? E a cor da malha é azul, igual exatamente a cor do céu.
Ó, fica bem esse trecho aqui. A malha que cobre. Aqui. A malha que cobre a escola em reforma ser o tom do azul do céu, ou ainda semelhança entre a malha inflada pelos ventos às velas de um navio. Pode ser até azul do céu. Eu tava colocando, ele fala sobre a reforma da escola e sobre a malha que cobre a escola em reforma. Isso, que é a cor do céu. Número 4. Posso? Peraí um pouco. Pronto. Vamos para o número 4. Essa situação é objetiva. Ou seja, realmente aconteceu ou é fruto da imaginação do cronista? Explique. Falem. Realmente aconteceu. Realmente aconteceu? Sim. Objetivo Então, coloquem, é não. uma situação real que está escrito aqui. A escola realmente estava em reforma. E foi aí que fez com que ele fizesse essa comparação, né? É uma situação real, a escola realmente estava sendo reformada. Foi o momento em que ele fez a comparação com o azul do céu. A escola estava em reforma. A escola estava em reforma, foi aí que o... Peraí. E foi. Foi aí que o cronista fez a comparação com o azul do céu. Eu acho que eu tô colocando uma coisa meio incoerente. Eu coloquei realmente aconteceu, pois foi no momento da reforma da escola e eu ainda vou continuar. Não, tá bom. Pode ser assim. Na número 5, letra A. Identifique o cronista utiliza formas de tratamento. Formas de tratamento são os pronomes de tratamento. Você, senhor, senhorita, senhora, vossa excelência, vossa eminência, vossa santidade, são pronomes de tratamento. No texto ele usou os pronomes de tratamento você, que não exige formalidade para se utilizar, né? E o senhor, que exige uma formalidade maior para se usar. Meu Deus, nem a apostila consegui escrever direito. Aqui eu já acabei respondendo a letra B, né? Quando a gente utiliza o você, é uma forma que exige menos formalidade. Senhor, ocorre uma maior formalidade para se utilizar na fala, tá? Então é isso que vocês precisam colocar. Tudo isso? O senhor é formal e o você é informal. Essas expressões exigem, vai depender da situação, um nível de Senhor? formalidade maior. Senhor exige formalidade. É uma forma mais respeitosa. Exige com X? O quê? Não, esquece.
É com X. Exigir? Sim. Ele exige uma forma mais respeitosa de se direcionar a uma pessoa de mais idade que a gente. Então a gente utiliza senhor. Eu só coloquei você, 2 pontos, informal, e senhor, 2 pontos, formal. Tá, tudo bem, mas eu quero que vocês entendam o que seria o formal e o que seria informal. Vocês entenderam? Você é o quê? O você é informal, ele não exige tanta formalidade para se falar para uma outra pessoa. O Ai, que senhor sono. A não. professora foi dormir 3 horas da manhã, quase. Por quê? Porque eu tava assistindo a Irmandade com meu cunhado. Ai, ai, ai. E você exige uma formalidade maior, tá? É uma forma de bom o filme? respeito. Não é Depois filme, vocês é conversam sobre isso. Vamos. Tanto faz, é bom. Número 6. Releia o trecho que Braga não era bem um cronista, e nem eu o sou. Outro modo adequado de construir essa ideia do verbo com o verbo ser é: acho que ele e eu não somos, tá? Quando eu utilizo a primeira pessoa singular junto de outra pessoa do discurso, eu preciso colocar o verbo na primeira pessoa plural, tá? Então, o verbo que é utilizado nessa questão é somos. É concordância, tá? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Peraí, eu vou escrever o que tá escrito na resposta da apostila. Tá. Eu já expliquei isso daí. Quando há duas pessoas do discurso diferentes como núcleo do sujeito, se uma delas for primeira pessoa, quem que é a primeira pessoa? Eu. O verbo vai para a primeira pessoa do plural. Então, se tiver duas pessoas do discurso e entre essas duas pessoas do discurso tiver a primeira pessoa do discurso singular, eu, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Professora, posso abreviar núcleo do sujeito como NC? Pode. Posso mudar aqui já de página? Não, Não. peraí, continua. Peraí, professora, eu já volto. Não. Calma aí. Ó, Nossa senhora, eu tô quase dormindo aqui. Acorda. Vai lavar o rosto. Toma café. Ó, Não aqui tem o texto café. Valéria. O texto não tem assinatura. Que informações há sobre quem escreveu e quando? A indicação do quando? autor e a data precedem ao texto. A indicação do autor e a data, olha a data aqui, precedem ao texto, aparecem antes do texto. Valéria, 19 de julho de 2017, às 19h58.
A indicação do autor e da data da postagem precede ao texto. Na número 8 é o autor do blog. Aí. Na letra B, o texto, né? Esse texto se destina ao cronista, a quem escreveu aquele texto que foi analisado anteriormente, visita envergonhada. E os demais leitores do blog têm acesso ao comentário e podem, inclusive, comentá-lo. Então, no blog se posta um texto e as pessoas que leem podem comentar. Então, as respostas são essas duas aqui, referente ao texto. Aqui, qual é a intenção comunicativa? Elogiar, né? Nesse caso, nesse texto aqui foi um elogio, só que da mesma forma poderia acontecer como uma crítica construtiva, uma crítica destrutiva, vamos dizer assim. Fazer perguntas, sugerir algo. Esses elementos podem aparecer nos comentários. Reforça porque elogia o texto, quando fala belo texto. Então, ocorreu um reforço para elogiar o texto. Deixa eu arrumar aqui meu mouse. Posso ir mais para frente? Sim. Na número 9, está escrito o seguinte: no comentário lido, há uma opinião sobre o trabalho do cronista com base em argumentos. Assim, responda. Os 3 primeiros parágrafos do comentário retomam ideias da crônica. Quais? Que opinião a autora do comentário acrescenta a elas? Tem como resumir, prof? Eu vou resumir. Ela fala o quê? Que as pessoas se surpreendem ao visitar uma cidade desconhecida. As pessoas se surpreendem ao visitar uma cidade desconhecida. E ela ainda acrescenta... Peraí. Ela acrescenta a ideia de que a interpretação de cada indivíduo é que dá forma de... e ela ainda acrescenta a ideia, daí vocês colocam essa parte final aqui. A ideia de que a interpretação de cada indivíduo é que dá forma às situações. Quer dizer o quê? Que cada indivíduo vai interpretar aquela situação vivida de uma forma diferente. A impressão que eu tenho diante de um lugar nem sempre é a mesma que vocês teriam. O olhar de cada um é diferente, a experiência de vida que cada pessoa tem também é diferente. Então, você vai enxergar as coisas de forma diferente. Na letra B, da número 2. Peraí, professora. Pronto.
No quarto parágrafo, a autora explica como começou a ler o blog de Pelanda. Quais são os 2 motivos que ela apresenta para ter se tornado uma leitura constante professora, das crônicas dele. Vou pedir um lápis pra minha mãe. Acabou o meu. Tá. Ela se identificou com os comentários que ele faz, né? Aqui, ó, ela percebe nas crônicas dele um convite à reflexão. Então, o que ela gosta desse tipo de texto? Desse convite que o cronista traz em relação a uma reflexão sobre determinado fato. E ela se identifica com os comentários que ele faz. Pode colocar só ela se identifica até comentários que eles fazem? Pode ser. Só que é interessante você colocar a questão da reflexão. Que esse tipo de texto, ele é reflexivo, né? Pega essa mochila e leva pra lá agora. Fecha a porta. A número 10 é pessoal. Vocês costumam ler comentários em sites, blogs ou redes sociais? Eu utilizo muito ler comentário em rede social. Eu também. Às vezes eu leio a matéria depois de ler o comentário. Ou às vezes eu assisto a um filme depois de ler o comentário. Me chama atenção. Tá? Então, isso daí é pessoal. Vocês vão colocar de acordo com a ideia de vocês, o que vocês costumam fazer, se sim ou se não. Por isso que é pessoal. Na número 11... Peraí. Bota lá na B. Pronto, escrevi. Escreveu já, Enzo? Ok. Eu tô escrevendo aí na B. Pronto. Aí na número 10 é pessoal, Enzo. Na número 11, vocês teriam que colocar as conjunções que apareceram no texto para vocês identificarem o que elas significam. Então, porque e além disso. Indica que uma ideia será somada à outra, já mencionada, e que as 2 ideias levam à mesma conclusão. Qual que é a conjunção que indica essa ideia? Além disso, de dar uma ideia de que soma. Foi dita uma coisa e vai ser adicionada outra. Então, indica uma conclusão provocada pelo que foi dito antes. É uma conclusão. Oi. Na 10 é pra eu falar se eu já usei os sites, Isso. blogs ou rede social? Uhum. Não. Aí na letra B, então, e na letra C, apresenta um motivo. Esse motivo, a principal conjunção utilizada para no caso de motivo é a conjunção porquê. Já vai cair. Aham. Aí ficou faltando a 12 aqui. A 12. Qual de nós não se surpreendeu ao visitar uma cidade até então desconhecida? Quando eu tenho esse qual de nós, eu vou utilizar um verbo que retome, que se refira ao qual e não nós, tá? Então, por isso que eu não vou usar qual de nós somos, ou nos surpreendeu. Não, eu estou especificando, estou excluindo, tá? Então,
O verbo está na terceira pessoa do singular, concordando com o pronome qual, da expressão qual de nós. Agora vocês podem pegar o caderno de atividades. Nossa, de língua portuguesa falta pouquinho. Pois é. Como é que... De CA. Fala, Enzo. Que bom que falta pouquinho. A Uhum. gente vai fazer a primeira página 27 até a 31. Vocês vão a 31, da 31 a 35. Ô, professora, mas a gente não fez nem da 27, não. A gente tá 30. A gente Fez não sim. fez. Professora, volta lá na apostila, página 44. Eu não terminei de fazer a 12. A gente Eu fez. parei no... Mas eu não terminei de fazer. Não, tô falando com Enzo. Ah, Mas 40 também aí? passa lá. 4? Também passa a página 27, 29, porque eu acho que a gente tá assim. É isso. A gente já fez o CA. A gente está na parte de concordância mesmo, tá? É. Então, depois coloca aí a página 27 e 29. De onde? Tá? Vai lá assistir, Enzo. Está lá no site. No site não, no Google Sala de Aula. O gabarito. Aqui? Qual que é a questão, Fernanda? 12. É só um pouquinho, é só para copiar da expressão qual de nós mesmo. A gente vai fazer tudo até a página 38? Ó, provavelmente, viu? Porque eu acho que vai Porque dar é tempo. pouco exercício. Vai, pouco exercício. Pronto? A gente parou em qual página? Na 30. Você tá falando de qual? CA de português mesmo. Ah, na 30. Não. Desta aí. Os exercícios extensos já foram. Todos trabalhados. Aí esses aqui tem poucos exercícios para fazer. Nossa, eu acho que esse do volume 2 a gente tá fazendo mais rápido. É, ele tem menos coisas. Aquele outro é muito chato, é muito longo o negócio, não acaba nunca. Muito repetitivo. Então, é esse o conteúdo de vocês, tá? O que é a concordância? É quando eu concordo em gênero e número, tá? Quando a gente fala em concordância nominal, eu concordo com o nome. Substantivo, eu tenho um substantivo e eu tenho palavras que, combinadas com esse substantivo, devem concordar. Então, por exemplo, o artigo, adjetivo, numeral, pronome, próximos do nome, devem estabelecer concordância em gênero e número. Singular e plural, que é o número, e gênero masculino e feminino. Quando a gente fala em concordância, o verbo precisa concordar com o sujeito, no qual se refere. Sujeito no singular, primeira pessoa, verbo, singular, primeira pessoa.
Sujeito, terceira pessoa plural, verbo, terceira pessoa plural. Isso é concordância. E eu tenho que concordar também com, aqui está. Primeira pessoa do singular, eu. Verbo, farei, primeira pessoa singular. Nós faremos, primeira pessoa plural, faremos, primeira pessoa plural. Então, a regra básica se diz o seguinte, o verbo da oração concorda em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, com o núcleo do sujeito simples. O núcleo do sujeito simples quer dizer o quê? Que é a parte principal do sujeito. A gente já estudou esse conteúdo. O que é núcleo, o que é determinante. Então, vocês vão sempre precisar Por que a gente está pensar... estudando de novo? Não, porque isso daí é uma parte disso, que é a concordância. É outro conteúdo. Então, quando vocês pensam, o verbo precisa concordar em gênero e número. Gênero é o quê? Gênero não, no caso. É primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Quem que é? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São essas as pessoas do discurso. E número, singular e plural. Tá? Então, nós temos eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, plural. Tá? Eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira pessoa, singular. Nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoa, plural. Concordância do verbo com o sujeito composto. Aquela regrinha do exercício que disse qual de nós... Não, era o outro exercício que falava eu, que tinha o eu. Quando tem duas pessoas diferentes e uma dessas pessoas é a primeira pessoa do singular, eu concordo o verbo na primeira pessoa plural. Tá? Então, aqui tem 3 regrinhas básicas. Núcleo do sujeito ligado por E. Quais são os núcleos? Tem 2 núcleos, prédio e casas. Sujeito composto. Então, se eu tenho mais de um sujeito, eu coloco o verbo na terceira pessoa plural. Prédios e casas compõem um cenário. Então, o que liga? A conjunção ligado por E. Verbo posicionado antes do sujeito composto. Se aparece antes do sujeito composto, vai para o plural ou para o singular. Quando que eu uso isso? Quando tem essa opção de usar ou não, singular ou plural, é mais interessante, porque é mais difícil de errar. Você pode colocar tanto no plural quanto no singular. Só que quando que vocês colocam no singular ou no plural? Quando que você tem essa opção? Quando o verbo aparecer antes do sujeito. O sujeito aparecer depois do verbo. Se chama anteposto. Tá? Anteposto ao sujeito, quer dizer o que apareceu antes. Então, quando o verbo aparecer antes do sujeito composto, eu posso usar tanto o singular quanto o plural. Sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes. Então, se eu falo ele e eu, são pessoas gramaticais diferentes. Tu e eu, ele e tu, são pessoas gramaticais diferentes. Quando são pessoas gramaticais diferentes, o que eu faço? Quando um dos núcleos é a forma eu ou nós, verbo fica na primeira pessoa do plural. O verbo sempre ficará na primeira pessoa plural quando tiver mais de uma pessoa e uma delas for eu ou nós, tá? Eu e Camila faremos uma festa. Nós e teus pais iremos a uma festa. São pessoas gramaticais diferentes. Oi. O vós a gente usa quando é o segundo e terceiro, a segunda e terceira pessoa do singular? O vós o vós é plural. Tá? Então segunda e terceira Então não é pessoa singular. singular junto? Não. Eu já vou mostrar para vocês aqui, tá? Não é singular. Então o vós é o quê? Eu só vou usar... Eu uso o nós, o tu e o eles. Não, o nós, o vós e o eles. Quando tiver mais de uma pessoa, porque indica, dá a ideia de plural. Agora, não, mas eu tô falando a junção do tu e ele juntos. Não é você, vós não é vocês?
Não, vós não é vocês. Vocês é outra coisa. Calma aí, a gente já vai nessa. Porque o você, se você usa a palavra vocês, você vai concordar na terceira pessoa plural e não na segunda pessoa plural, tá? É diferente. Tu, vós, você e você são diferentes, tá? Depois a gente vai Mas nessa vocês não são, é não terceira são pessoa. quase a mesma coisa que o tu, que significa você? Não. Porque apesar de parecer que é a segunda pessoa, nós utilizamos os verbos concordando na terceira pessoa. Por isso que não é. Eu não posso falar você vais. É tu vais. Você vai. O verbo fica na terceira pessoa singular. Por isso que não é igual. Apesar Mas tu de... é uma forma formal. Sim, mas a concordância é diferente. Entendeu? O tu, eu vou usar tu vais, tu queres, tu vens. Eu vou usar essa terminação para me referindo à segunda pessoa singular quando for tu. Agora, eu jamais posso usar você vais, você queres, você vens. Mesmo que o você traga essa ideia de segunda pessoa singular. Ele traz a ideia de segunda pessoa singular, só que a concordância feita para esse pronome é na terceira pessoa singular. Confunde, Eu não mas entendi, porque a gente retoma eles... isso daí. É assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. É muito confuso. Por isso que se erra muito na hora de conversar. Ó, é assim. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. É isso aqui. São os pronomes pessoais do caso reto. Isso aqui é a primeira pessoa. Tu é a segunda pessoa. Ele é a terceira pessoa. Esses três aqui correspondem à forma plural, é singular, quer dizer. Então, esse daqui é forma singular. Esse daqui é a forma singular. E esse último aqui é a forma singular. São esses três, tá? O você, Fernanda. Deixa eu colocar aqui. Você e vocês. Eles não são pronomes pessoais, eles são pronomes de tratamento. Mas, professor, como que é a terceira pessoa do plural, sendo que se refere à pessoa com que ele está falando, não outras? Pois é. É aí que está a questão. Por isso que vocês acabam confundindo, mas isso é normal. Porque, olha só, quando a gente fala em gramática, de acordo com a norma culta, isso aqui é pronome pessoal, é chamado de pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso reto. Os pronomes pessoais são esses: primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa. Aqui, no caso, é plural, tá? Esses três últimos são a forma plural. Eu vou colocar aqui, porque isso daqui é uma informação importante, é conteúdo de vocês, tá? E confunde mesmo. Pessoa plural. Tá. Pronome pessoal do caso reto. Você e vocês é pronome de tratamento. Nós utilizamos muito no dia a dia, na linguagem popular, e nós substituímos, nos referindo à segunda pessoa singular e à segunda pessoa plural, o você e o vocês, respectivamente. Isso é igual a gente substituindo o nós. É a mesma coisa. Só que a regra diz o seguinte, que o você e o vocês são utilizados, utilizando a concordância na terceira pessoa.
Eu só uso isso. Terceira pessoa, singular e plural, respectivamente. Tá? Vocês, eu vou usar vocês vão. Vocês querem. E não vocês querem. Quereis. E por aí vai. Tá? Então, você e o você, apesar de trazer a ideia de segunda pessoa, me direcionando a uma segunda pessoa, os verbos, não só os verbos, os pronomes que se referem a essas pessoas são todos na terceira pessoa singular e plural. Todos, não tem boca, não existe exceção para isso. É essa a regra, tá? O que você tem que pensar é o seguinte: o que é de acordo com a norma culta? O tu e o vós. É o formal, tá? Agora, o que nós utilizamos no dia a dia? Nós utilizamos você em vez de tu, porque é uma questão regional. Há regiões do país que predominam o uso de você e vocês, outras regiões o tu e o vós. São para as mesmas pessoas gramaticais, segunda pessoa. Só que a concordância é na terceira, tá? O mesmo acontece com o nós. Eu substituo o nós por a gente. Então, eu tenho aqui nós por a gente. O nós, a concordância, é primeira pessoa. Primeira pessoa do singular, do plural, quer dizer. Por a gente, que vai corresponder o quê? Terceira pessoa do singular, apesar de dar a ideia de plural. A gente não dá a ideia que tem mais de uma pessoa? Hein? Sim, mas É a terceira pessoa vós- singular, mesma coisa. Tá? E aqui, tu. Mas então vós significa você. O que, aliás? O vós? Segunda pessoa plural. Não, mas tu. Segunda pessoa singular. Vós, segunda pessoa plural. Segunda pessoa gramatical. Não é Singular que e eu tô plural. falando de pessoa. Eu tô falando de o que o vós é. Ele é tu mais alguém ou o quê? O tu mais alguém? Ah, tá, entendi a pergunta. É tipo vocês. É você, mas é ele mais. Sim, Mais eu alguém. entendi. Calma aí. Ô, professor, Oi. se sobrar tempo, você pode me passar só a questão da 4 e 5 da 27 e a última questão da 28? Uhum. Aí qualquer coisa eu mando até no seu WhatsApp, eu mando a Eu não resposta. tenho WhatsApp pra falar. Ah, você não tem? Tá, eu mando para você sim. Ó, tem uma regra de concordância que diz o seguinte, sobre a pergunta da Fernanda. Só um pouquinho. Quando o sujeito é um pronome interrogativo ou indefinido plural, quais, quantos, algum tinha, o qual de nós não tinha? Não apareceu o exercício que vocês fizeram agorinha? Então, quais, quantos, alguns, pouco, muito, muitos, quaisquer, vários, seguido por de nós ou de vós, o verbo pode concordar com o primeiro pronome na terceira pessoa plural. Então, por isso que eu não concordo com o pronome, eu concordo com o pronome interrogativo, o qual de nós, qual de vós, tá? Deixa eu ver. Só vai aparecer essa concordância aqui? Aqui só apareceu, deixa eu ver aqui, só apareceu quando tem pronome interrogativo. Deixa eu ver aqui.
Mas Aqui não me resolveu o negócio, não. Vou fazer o seguinte, depois eu tiro essa Tava todo dúvida mundo sua, tá? travado pra mim, menos o Miguel. Tá? Ô, Fernanda, daqui a pouquinho eu dou a resposta para você sobre isso, tá? Tá bom. Deixa eu só terminar aqui de finalizar essa questão. Aí depois eu vou pesquisar esse item, porque aqui no pesquisando, aqui no material eu não tem aqui. Mas aí eu vou pegar minha gramática. É isso que eu não entendi, porque voz é o plural de tu. Então o que Sim. que é o tu? Além de segunda pessoa do plural, do Então, singular, eu já aliás. vou pesquisar para você que essa gramática aqui é um resumo do resumo, né? Aí eu vou pegar a minha gramática, que ela é mais completa, eu já mostro para você. Depois que cair a Tá. conexão, eu pego lá para vocês olharem. Então, Tá. aqui ficou faltando, ó. Então, eu concordo com a segunda pessoa, a terceira, ó. Eu e Camila faremos uma festa. Nós e teus pais iremos a uma festa. Eu concordo quando tenho eu ou nós, eu concordo, primeira pessoa plural. Com segunda pessoa, tu e vós, e terceira pessoa, ele, você, eles e vocês. Vocês viram que aqui o ele, o você e o vocês apareceram junto com o ele e eles, que é a terceira pessoa. Verbo fica na segunda pessoa, plural, vós, ou na terceira pessoa, plural, vocês. Então, ele pode aparecer nessas formas. Então, aqui, o que predominou no exercício, o rapaz, você e a menina farão o que eu pedi. Então, Fernanda, respondendo aquela pergunta que você fez sobre o tu e o vós, ele vai entrar nesse caso aqui. Se... É, porque eu não entendi, porque tem gente que usa o tu para se referir como você. Sim. Aí fica Então, meio confuso. a regra vai entrar nesse segundo item. Você pode usar a concordância na primeira pessoa. O verbo ele pode ficar na segunda pessoa plural, que é o vós, ou na terceira pessoa plural. O que é mais comum? Terceira pessoa. Tá? É mais comum por quê? Porque a gente utiliza mais o você e o vocês do que o tu e o vós, tá? Mas então, cabe duas concordâncias, tanto na segunda quanto na terceira pessoa. Núcleo do sujeito em que há ou nem. Ideia de exclusão. Quando ocorre ideia de exclusão, verbo no singular. Ana ou Maria fará o bolo. Nem João, nem Paulo assumirá o papel na peça. Então, aqui ocorreu uma ideia de exclusão. Quando ocorre essa exclusão, através dessas palavras ou e nem, o verbo fica no singular. Ideia de exclusão. Verbo no principal aqui. Verbo no plural. Flores ou frutos podem compor a mesa de Natal. Flores ou frutos. Ambas as palavras estão no plural, não estão? Então, o verbo ficou no plural, normal. Nem eu, nem você sabemos. Se eu tenho eu e tenho você, eu tenho que colocar concordância na primeira pessoa plural. Então, nem você, nem eu, nem você sabemos responder essa pergunta. Então, aqui, verbo no plural também. Essa é a concordância, a regra de concordância. Eu vou deixar vocês fazendo os exercícios, tá? Nós temos exercícios aí até o número 16. Vocês farão. Enquanto vocês fazem, eu vou tirar a dúvida das questões Esquece. do Enzo. Oi. Professora, eu vi errado, eu estava em produção. Eu achei que a gente tá. estava em produção. Então não precisa daqui. Eu preciso só da página 30, né? Mas a gente fez a página 65 e 66 da página 30? A gente fez tudo. fez. Eu não fiz a coloco aqui pra 65 e 66, Tá. ó. Então olha rapidão, olha aí o que está faltando que eu mostro aqui para vocês, enquanto os outros alunos vão fazendo os exercícios.
É para fazer de que página até que página? Todas as questões do conteúdo concordância verbal. Da 1 a 16. Da questão 1 à questão 16, página 32 a 35. Tá. Daqui a pouco eu vou corrigir. Pode fazer, Enzo. Obrigado. Professora, não, tem que escrever todas as linhas? Qual questão? Não. Não, você só vai explicar. Eu escrevi qual é o 2 objetivo da palavras. campanha. Eu escrevi a resposta com 2 palavras. Eu também. Ô, professora, eu não tô aguentando. Eu vou logo lavar meu rosto, que eu tô morrendo de sono, de Tá. verdade. Obrigada. O que você ia fazer, professora? Eu achei que tinha caído a conexão aqui. Professora, Oi. na 7, ó, vai ficar minha irmã e eu fechamos? Isso. Ô, professor, Oi. por que tá falando que vasos sanitários tem caixa de água acoplada? O meu não tem. Como? Não entendi nada. É que tá falando que todos os vasos têm uma caixinha d'água, mas o meu não tem. Ah, porque você é de espremer na parede? É, a Mas descarga tem. não é desse jeito. Ah, não sei dizer. Aqui em casa também não é. Mas eu penso que tem a caixinha.
Aqui tem caixa. A única pessoa da minha família que tem um vaso com caixa de água é a minha avó. Mas eu acho que por trás, eu não sei. Mas tem que ter uma caixinha, né? Pra vir água. Produto sangue. Não sabe responder Eu essa sempre achei pergunta, que a água professora. ia e voltava. A mesma água ia e voltava. Eu só era Ai, ali no Jesus. segundo. Tá viajando, Enzo. Vamos Mas fazer isso, exercício que é melhor. mas isso quando eu era menorzinho. Eu não Ah, sabia tá. como Não, quando a funcionava. gente é menorzinho, a gente fez cada bobeira. Que nem os pais sabem Normal. explicar. É normal isso. Eu achava que a mesma água ia e voltava limpa em 2 segundos. Vinte e sete e 28 de qual? Hum? 27 e 28 de qual? Ah, Acho que ele tá professora, falando eu produção tinha de falado texto. que eu tinha falado que eu tinha olhado sem querer de produção. Ah, tá. Você já fez essa daqui? Já. Não tem nenhuma que ficou para trás, não? Eu vou fechar aqui, tá? Não, era só aquela ali mesmo. Tá, então beleza. Acho que eu não tinha feito porque eu tinha faltado de alguma maneira. Professora, só uma pergunta. Oi. Esse ano vem mais apostila? Como assim? Não, Não, normal. não. A do primeiro ao nono sempre vai ser 4 bimestres. Não tem como ser 5 bimestres. Hum, Senão a gente ficaria até janeiro do ano que vem fevereiro, né? estudando. Eu acho que Não, vai ter depois que que a gente terminar essa apostila, vem mais uma, né? Que é o Mais volume 3. duas. Vem a do É. terceiro e a do quarto. Isso, aí acaba o bimestre. acabou O ano. como é que é o nome? É. Achei que era só essa. Como que vocês estão? Já estão adiantados aí? Que nada, eu não Sim. fiz nem a 2, nem a 4, nem a 5. E eu tô fazendo a 7. Então vão fazendo aí, tá? Eu pulei pra 7 também. Que é mais fácil. Eu não fiz a 2, nem a 4, nem a 5, porque eu não sei. A 2 é mais fácil. Professora, eu não entendi a 8 da página 33. Quebra a mente. Que regra de concordância foi aplicada nas frases a seguir? O vizinho e seu irmão varrem a calçada e o quintal para deixá-los limpos. Você vai ter que explicar a concordância do sujeito com o verbo. Minha irmã e eu usamos bacias para lavar a louça. Você vai explicar a regra de concordância. O verbo concorda com quais palavras? Eu ainda não entendi. Ué, o verbo concorda com o sujeito. Você vai olhar o É que eu sujeito tô da lenta, né, oração. professora? Você vai olhar o sujeito da oração e vai ver com qual verbo aquele sujeito concorda. É negócio de primeira, segunda, terceira Isso, pessoa? isso.
Meu Deus, já vai cair de novo. O tempo urge. Entendi que o tempo ruge. O tempo urge. Que urge? De urgência, de rápido, né? O tempo voa. É pra admitir o Rafael, professora. Hum? É pra admitir o Rafael. Ele Ah, falou tá. no grupo. Calma aí. Tá. Já foi. O que nós vamos fazer nessas férias? Um pouquinho de férias? Ficar em casa. Ah, Eu ficaria jogando Roblox com o Rafa. Assiste alguma não tem série. nada pra fazer. Assiste alguma série, assiste filme, novela. Sei lá. Lê um livro. Novela não. Eu Gosto de novela. assisto Professora, como novela. que vai assistir Eu novela? assisto também. Eu gosto de novela. Por Eu que, assisto Fernanda? novela. Mas como que vai assistir sendo que tem a pandemia, ninguém mais vai estar atuando em novo capítulo? Novela repetida. Mas, Não tem graça. Reprise? claro que tem. E se eu quiser rever algum episódio que eu não consegui? Ah, devia passar Ah, reprise de Cheias de Charme. Sim, isso que é novela. Gastei 120 litros de água lavando louça durante 15 minutos. Vai ficar. Peraí, eu esqueci. Calma aí, pessoal. Gastamos Nós gastamos 120 litros de água lavando louça durante 15 minutos. Gastamos. Nós gastamos.
Professora, 10. Oi? 10? A 10 eu não sei fazer a C e a D. Ué? Ah, imperativo, né? Imperativo é mais complicado mesmo. É borracha. Depois, deixa essa daí que depois eu faço com vocês, porque vai enrolar, tá? Aí vai fazendo a sequência dos exercícios, aí eu faço com vocês depois. Professora, o povo fala que chiclete tira a concentração, é verdade? Ai, não sei, eu acho que depende da pessoa. A minha não. Depende da pessoa. Professora, Oi. não, é para colocar todas no na primeira pessoa do plural? Ou pode usar qualquer pessoa no Não, ó. plural? Os verbos concordam em número e pessoa com o sujeito. Caso o sujeito seja alterado, o que acontece com o verbo? Reescreva as frases alterando o sujeito e fazendo as adaptações necessárias. Então, você vai colocar gastei. Como que fica o gastei na primeira pessoa plural? Nós gastamos. Na primeira Gastamos, nós pessoa, gastamos. gastamos. Eu Isso. coloquei na terceira. Não. Você vai colocar tudo na forma Então, plural. eu tava perguntando, mas gastaram eles? Eu gastei. Nós gastamos. Eu gastei primeira pessoa singular. Gastamos nós. Nós gastamos. Então ficou na terceira? Primeira pessoa plural. Nós gastamos. Minha irmã gastou. É. Mas não era para colocar no plural? Eu coloquei na terceira pessoa do plural. Não. Pelo exercício aqui, não. Na verdade, no exercício nem está identificando, ó. Então, por isso que eu coloquei terceira pessoa. Não tá falando para colocar Não, ele não no especifica qual plural pessoa, do não. pronome. Não, ele não especifica, realmente. Deixa do jeito que você achar melhor. Eu vou corrigir conforme o exercício, mas errado não está, porque não foi especificado. Tá? Eu já estou fazendo correção? Não, ainda não. Já vou começar.
Posso começar? Sim. A 12. Tá, eu só vou esperar só um pouquinho, tá? Mas se quiser, você pode começar, professora. Tá, eu só vou baixar com um negócio que eu preciso para mostrar para vocês. Tá. Só não estou achando. Acho que eu vou deixar A assim. cara do professor. Tá difícil de achar com o negócio. É que eu tô querendo. Tá bom assim. Vou deixar assim mesmo. Isso eu faço altas caretas. Só eu mesmo. Ai. Droga, isso vai reacer da 15. Coloquei planejarão. É que eu estou procurando no Google um quadro para explicar o imperativo para vocês. Mas depois a gente vê. Com o quadro que eu achei, dá para explicar melhor. Mas aí, Fernanda, você colocou planejamos? Não, eu coloquei planejarão no futuro. Planejarão. É. Oh, nossa, que pressa. Aqui. É que tá muito longe, aí eu vou e me empolgo. Na número 1.
Leia a campanha a seguir lançada pelo governo federal. Cuidado com a sua torneira. Média desperdiçada por torneira desgastada no Brasil. 46 litros em um dia. 1.380 litros em um mês. Em um ano, 16.500 litros, ou cerca de 64 mil copos de água. Faça manutenção, aí tem os outros itens para fazer, né? Que, como a descarga consome muita água, não use à toa, mantenha a válvula de descarga regulada. Essa peça com problema pode gastar até 30 litros de água, nunca use o vaso como lixeira. O papel higiênico pode causar entupimento. Faça manutenção. Quando perceber que sua torneira deixa de pingar água, chame um técnico para consertá-la. Na maioria das vezes, o problema é desgaste no anel de borracha, conhecido como Falando courinho. sobre isso. Outra dica é trocar as torneiras comuns com sensores automáticos que controlam a quantidade de água. Vasos sanitários que têm caixas de descarga acopladas gastam em média 12 litros de água a cada descarga. Esse texto foi extraído, essa publicidade que foi extraída da campanha Aprenda a Economizar Água. Qual é o objetivo? Professora. Oi. Gastar Eu menos coloquei água. economizar Professora. água. O que mais? Eu também. Mas, professora, Hum. tenho duas dúvidas. Por que o resto do mundo praticamente usa o vaso sanitário como lixeira e a gente tem um potinho para colocar? Às vezes é por conta do próprio, como que eu posso dizer? Não, eu não sou perita no assunto, eu não entendo muito sobre o assunto não. Mas às vezes é por conta da falta de esgoto que a gente não tem, né? A forma que a gente tem aqui é totalmente diferente de lá, acha? Tem lugar que nem passou não tem esgoto longe esgoto? ainda. Tem lugar que não. É fossa E mesmo. segundo, quanto que custa uma torneira dessas daí de sensor? Porque É deve ser muito muito mais cara. cara. Ela é bem mais cara. Aí eu me pergunto, como que vai ter um negócio desse em casa? Pois é tudo uma questão econômica. As coisas mais econômicas, elas são caras, elas têm um preço alto. É igual a energia do sol que a gente tem, né? Existe. É caro para você instalar. É tipo alimento sem agrotóxico, é sempre mais caro. É sempre mais caro. Então, por exemplo, como toda essa questão aí de economia de água, economia de energia, uso de produtos reutilizados, toda essa estrutura que existe, já Professora, existe, custa caro. Oi. energia do sol. Por que fala isso? Que abre assim para entrar energia do sol? É que tem uma placa que se coloca nas casas que você consome energia através do sol. Eu não sei como que funciona, também não sou engenheiro eletricista não, mas existe e só que é caro. Mas vale a pena. Vale a pena, é um quê? Esses dias eu Pra investimento. vi uma iluminar a casa? Ué, é Esses através dias eu dele vi que vai gerar uma casa energia. com placa solar. É através da. Mas aí gasta dinheiro por isso? Não, vem dinheiro. Ó, depende. Depende, Professora, se porque for menos do existe que já jogo, um projeto, uma medida de taxar a luz do sol também, tá? Nossa, É, taxar a luz do sol, por tudo exemplo, mesmo. a Tudo gente tem que paga, pagar. a gente paga pela água que a gente consome, não paga? Paga. Só que a gente tem que também pagar tem uma imposto questão. até por comida. A gente paga imposto para tudo mesmo. E aí, um dos E diz que quesitos, ajuda. uma das coisas que eu já ouvi falar é de taxar a luz do sol, que é a questão da energia solar, né? Que por essas placas aí. Só que a placa é super cara, não é qualquer pessoa que tem condição de instalar em casa. Aí ela acaba dependendo da energia que é mais básica mesmo que a gente utiliza aqui, que é pelas hidrelétricas, né?
Nossa, então é bem melhor Mas pôr uma luz e usar quem a luz mesmo. quem que é o fiscal? O sol? Só Deus sabe, né? É umas coisas assim, sem... Mas, professora, e quando não tem sol? Ah, eu não Não sei, entendeu. ô, Ana. Não faz Acho pergunta que fica difícil. Eu acho que de dia usa a placa solar, de noite usa a energia hidrelétrica. Eu não sei como funciona. Ah, tá. Tem, Então tem como usar as duas. há lugares que tem também, utiliza Energia a eólica. energia eólica, que é pelos Energia ventos. eólica. Pelos ventos. Nossa. Tem Não, até gente, energia sabia não. consumida, utilizada através do lixo. É verdade. Credo. É do lixo. Seria a forma mais econômica de você acabar com o lixo e ainda você ter uma outra forma de uso, que seria a energia. Só Verdade, que seria muito legal. seria que você diminui o lixo, você está usando o lixo para um consumo Eu só interessante. que sabia é de a- adubo, não de energia. Tem. Eu também. Só que eu não sou perita no assunto, tá? Então vamos perguntar a língua portuguesa, que é mais fácil para mim. Aqui, então, visa conscientizar a Professora, população já a volto. respeito do consumo de água, economia de água, Professora. mais específica. Oi. Eu escrevi gastar menos água. Tá, pode ser. Qual é a relação entre a imagem e o conteúdo dessa campanha? Posso falar? Pode. Que é necessário dar descarga quando necessário e não deixar a água da torneira pingar. Uhum. Então, aí ele está falando do uso de água, né? Torneira e vaso sanitário. Não deixar pingando água, que isso daí nem material que esteja já estragando, né? Que ele vai consumir mais energia. Energia não, mais água. Então ele coloca assim, imagem de uma torneira pingando e um vaso sanitário cujo balão de fala informa o quanto a caixa acoplada gasta a cada descarga. Então também está falando sobre o consumo de energia, de água. 3. Por que as torneiras com sensores automáticos economizam água? Pois elas controlam a quantidade de água. Porque elas controlam a quantidade de água, correto. Número 4. Nas Calma aí, frases assim. Tá. Estou calmíssima. Isso aqui é coisa. Eu vou fazer um café. Professora, qual que é a resposta da noite? Eu tava bebendo água. A 2 você vai falar sobre as imagens, a torneira que desperdiça água e a caixa acoplada que gasta muito mais água também. Mas assim, qual que gasta mais aquela com a descarga que fica normalmente na parede ou no próprio vaso ou essa daí com a caixa acoplada? Aí eu não sei. Eu sei que aquela com aquela caixinha Eu em não sei o cima que escrever antiga. no 2, depois eu vejo isso. Eu te passo depois no chat privado. Tá, já fizeram a 2 e a 3? Óbvio. Possibilitam o A 3 eu controle fiz, da a 2 eu vou quantidade fazer de depois. água. A número 3, Eu né? te passo depois no chat. A número 4 é exceto, tá? Nas frases a seguir, os verbos concordam adequadamente com o sujeito, exceto em uma delas. Identifique-as. Letra A. Na maioria das vezes, o problema é o desgaste no anel de borracha, conhecido como courinho. Outra dica é trocar as torneiras comuns pelas com sensores automáticos que controlam a quantidade de água. C. Vasos sanitários que têm caixas de água acopladas gastam em média 12 litros de água a cada descarga. Mantenha a válvula de descarga regulada. Essa peça com problema pode gastar até 30 litros de água. Letra? D? Não sei. Letra C. Vasos sanitários que têm caixa de água acoplada gastam em média 12 litros de água. Ah, como que isso vai estar errado? Ó, nas frases a seguir, os O verbos gasta. concordam adequadamente. Ah, tá. Isso.
Eles não gastam, eles gastam, Vai né? ter que justificar? Isso, o verbo gastar precisa estar na terceira pessoa plural. Para concordar com vasos sanitários. Para concordar com o sujeito, pode ser. Eu vou escrever o verbo gastar tem que concordar com o sujeito. Na terceira pessoa plural. Eu vou colocar, pois o sujeito está no plural. Portanto, o verbo também deve estar no plural. Correto. 5. Peraí. Onde é pra quê? Posso para 5? Leia essas frases. Faça a manutenção, chame um técnico para consertá-la, dê descarga só quando necessário, não use à toa. A concordância dos verbos no imperativo está adequada por quê? Eu coloquei aqui apenas a B está errada. Todas estão corretas, tá? Então coloquem sim, ponto. Mas por que a B não está errada? Por causa que chame um técnico para consertar não seria uma dica em vez de Não, não. Os verbos faça, chame, dê e use, eles concordam com o sujeito da frase você. Coloquem assim. Todos os verbos concordam com o sujeito da frase você. Professora, eu coloquei diferente. Eu coloquei só que todos estão corretos. Que negócio foi? Não, mas você tem que colocar o sujeito, porque concordância no verbal tem a ver verbo com o sujeito. O verbo precisa concordar com o sujeito. Então, o verbo, aí, vírgula, o sujeito, o verbo precisa concordar com o sujeito? Isso. Professora, Oi. eu coloquei sim, pois no imperativo os verbos são usados da mesma maneira. Isso. Concorda com o sujeito você da frase, tá? Número 6. Letra C? Correto, letra C. Número 7. Fechamos, reaproveitamos, Deixamos. fechamos, reaproveitamos, deixamos e economizamos. A 8 eu coloquei concordância verbal. Qual você colocou? Ele falou concordância verbal. Então, fechamos, reaproveitamos, deixamos e economizamos. Número 8. O vizinho e seu irmão varrem a calçada e o quintal para deixá-los limpos. Minha irmã e eu usamos bacias para lavar a louça. No primeiro item... Posso falar o que eu coloquei? Pode. Eu coloquei que os verbos estão no plural, portanto, estão na segunda e terceira pessoa do plural. Calma aí. O Não faz primeiro... sentido, né, professor? Não. O primeiro, o sujeito é composto, portanto, o verbo na terceira pessoa plural. O sujeito é composto, terceira pessoa plural. No segundo, tem duas pessoas gramaticais diferentes. Minha irmã e eu. Ela e eu. São pessoas gramaticais diferentes. Então, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Pode ver. Ó, no primeiro item, o sujeito é composto, Então é portanto... primeira e terceira. Isso. O verbo vai para a terceira pessoa plural. Vai para o plural. No segundo item, há pessoas gramaticais diferentes. Escutem. No primeiro, escuta.
No primeiro, escreva sujeito composto, verbo na terceira pessoa plural. No segundo item, na segunda frase, pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica na primeira pessoa plural. No segundo aqui. Pessoas gramaticais diferentes, verbo na primeira pessoa plural. Acabou a aula? Ainda não. Já vai Letra acabar. A. Faltam 5 minutos. Leia as frases e reescreva, a seguir e reescreva de modo que fiquem com o sujeito composto. Eu controlo o tempo no chuveiro para poupar energia. Minha mãe e eu, meu irmão e eu, tanto faz, controlamos o tempo todo o tempo no chuveiro para poupar energia. Vocês podem Coloquei colocar eu e minha mãe. minha mãe e eu. Não pode colocar o eu na frente? Não. Minha mãe, minha irmã, meu irmão e eu controlamos o tempo no chuveiro para poupar energia. Vocês nunca ouviram falar na regrinha do Chaves, não? O Chaves já ensinava isso, do eu. Chaves é cultura, hein? Vocês nunca ouviram? Vocês não Eu assistem não lembro Chaves? disso. Quando falava assim, Não, faz eu tempo e que eu não fulano, assistia. hein? Eu e fulano. Aí alguém respondia, o burro vai na frente. Vocês nunca ouviram falar? Não. Quando ele Já. falava assim, fulano e eu e o fulano. Aí o outro, geralmente sei lá, o Kiko, os professor Girafales, tem que ser o mais inteligente um pouquinho ali da turma, né? Porque o povo é meio desprovido de inteligência. Aí eles falavam assim, o burro vai na frente. É que estava errada a concordância. Vocês nunca assistiram Chaves aquele tradicional antigo? Entenderam? O burro que vai na frente. Não. Eu já vi, só que Eu faz já. tempo que eu vejo. Você nunca viu? Não, mas eu nem reparava. Mas ele entra nessa parte aí. O último episódio que eu vi foi... Vamos terminar a 9 aqui rapidão? Esqueci. Ó, ele Tipo, fecha o registro enquanto se ensabona no chuveiro. Ele e eu fechamos o registro enquanto nos ensaboamos no chuveiro. Ele e eu fechamos o registro enquanto nos ensaboamos no chuveiro. eu coloquei ele e ela. Não. E a minha dele ficou muito Tem que ser errada, pessoa, peraí. tem que ser pessoa do discurso diferente, o Enzo. Se você coloca ele e ela, são as mesmas Professora, pessoas. Errada tanto na questão quanto no contexto da frase. Eu não vou falar a frase. Fala. Não nada. Tá, último Fala, pontinho aqui para finalizar. Peraí, a B é o quê? Ele e eu Ele e fechamos. Deixa eu falar. Ele e eu fechamos o registro enquanto nos ensaboamos no chuveiro. O meu ficou parecido com isso. É? Uhum. Só que o eu ficou com outra palavra. Agora, o que aconteceu com o verbo nas duas frases? Os verbos ficaram Eles na ficaram no primeira plural. pessoa plural. Os verbos ficaram na primeira pessoa plural. Por terem Tem que pessoas especificar que é gramaticais pessoa? diferentes, sim. Os dois ficaram Tem na que primeira pessoa plural por apresentarem pessoas gramaticais diferentes.
Pode colocar até a primeira pessoa plural? Pode. Seja boazinha. Eu sou super. Aí eu só vou fazer a número 10 pra gente finalizar, tá? Tá bom. Ué, a gente. Não vai dar tempo, né? Diminua. Já acabou. Acabou já. Diminua. Economizemos. Peraí. Fecha e ajudem. Pera. Diminua. Economizemos. Fecha e ajudem. Fecha? Tá, pronto. Fecha, verbo fechar. Deu a de baixo? Qual que é a última? Fecha, é tipo fecha. Ajudem. Ajudem. Então, até quinta-feira. Até, tchau. Tá? né? Tchau.